Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem, aí para a glória de Deus. Como vocês sabem, o nosso momento devocional se encerrou, mas as ministrações da palavra vão permanecer, tá? Sobre as quartas-feiras e aos sábados. Então, o Senhor me dando uma palavra, eu vou vir aqui gravar, como eu já tenho uma aqui, para poder subir para o canal. Vou ver se eu subo aí o sábado, enfim. Essa palavra vai subir aqui, tá? Pro canal. Então fiquem aí ligadinhos. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe as mensagens, seja aí um profeta na vida de outra pessoa para poder estar abençoando e se inscreva e ativa aí o sininho. E não menos importante, um recadinho. O YouTube, aqui a plataforma, né, infelizmente, né, derrubou já aqui um vídeo meu. Então, sigam aí, vão compartilhando a outras pessoas que precisam ser abençoados, né? Essa aqui não é menos, né? Eu sei que muitos usam a plataforma para coisas tão horrendas, enfim, para o mal. E a minha intenção nunca foi essa, né? Nós pregamos a verdade. Quem já me segue aqui há um bom tempo, quem me conhece pessoalmente, sabe muito bem disso. Eu falo aqui aquilo que o Senhor quer que eu fale, não importa se é num púlpito ou numa plataforma, não importa. Aquilo que o Senhor me pedir para falar, eu vou falar e eu vou entregar. Então, não deixem de assistir aqui os vídeos, compartilhem, tá? Se precisar de algum pedido de oração, deixa aqui que eu vou estar aqui orando, como eu sempre estou apresentando aqui todos vocês que estão aqui comigo já desde o início, enfim, que estão chegando, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Não menos importante, Laís, que vídeo é esse de hoje? Hoje eu vou contar aqui para vocês o que eu vivi, né? Por que eu passei por uma cirurgia que talvez ninguém tá entendendo nada. Você que é novo tá chegando agora e não tá também entendendo absolutamente nada, porque foi tudo às pressas. Então vamos lá, esse vídeo aqui, como prometido, é o vídeo que eu vou aqui testemunhar o poder de Deus, aquilo que o Senhor, ele operou, tá? Por que eu passei aí pela cirurgia? Vivi momentos de horror, parecia que eu tava num açougue. Essa é bem, talvez não seria a forma certa, mas é aquilo que eu passei, aquilo que eu senti ali. Não tô fazendo milindre nem nada, mas foi algo bem... Enfim, foi um momento assim de horror que eu vivi no hospital. Então, vamos lá, gente. Não menos importante, eu quero deixar aqui a palavra que o Espírito Santo ministrou o tempo que eu fiquei ali no hospital, em um dos momentos, e foi algo que o Senhor ministrou muito ao meu coração e se encontra no Salmos capítulo... Salmos não tem capítulo, né? Salmo 121, do 1 ao 8, mas eu quero frisar apenas em 2, tá? Eu vou ler ele todo, mas vamos frisar apenas o versículo 1 e 2. Então, Salmo 121, que diz assim: Deus é o guarda fiel do seu povo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Então, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A você que está chegando, irmãos, amigos, enfim, quem me acompanha aqui, quem é cristão e quem não é, né, que vocês possam ser abençoados e ver o quanto Deus livra, o quanto Deus guarda, o quanto Deus zela por aqueles do qual ele tem um propósito, né? E, irmãos, tudo começou em setembro do ano passado. Eu estava numa empresa, numa multinacional, trabalhando já há 8 anos nessa empresa. Eu permaneci nessa empresa há 8 anos e 10 meses. Porém, em setembro de 2023, o ano passado, eu comecei a sentir fortes dores. Primeiro começou com pequenas dores e eu não passei bem. Bom, senti algumas dores, comecei a vomitar e fui para o posto. Fui para o posto, deve ser um mal-estar, deve ser virose.
Vou te receitar alguns soros, algumas medicações. Tomei, fiquei legal. Só que não foi no final na verdade, comecinho de setembro pro meio, que eu passei assim mal, fui pro posto. Quando foi entre o meio pro final, eu passei muito mal. Que foi a minha primeira vez que eu fui para um UPA de São Caetano, que é um pronto-socorro. Lá eles me deram medicação na veia, me deram soro e passou essa dor. Porém, o médico ele achava que poderia ser uma apendicite. E ele falou assim, você trabalha do quê? Aí eu peguei, né, falei para ele toda a minha função ali que eu fazia no serviço, nessa empresa. E era uma demanda assim muito grande, eu tinha um estresse psicológico, eu sofria ali nesse trabalho perseguição psicológica, tortura psicológica, era um trabalho bem assim pesado mentalmente. O que mais me cansava era a mente, não era o físico. E detalhe, perseguidas por crentes mesmo, né? Mas não vou aqui entrar em detalhes. Ele falou assim, eu vou te dar, então, uma semana para você poder ficar em casa, para você poder relaxar, porque daí, isso aí pode ser o emocional, o estresse. Você já teve depressão? Falei, já tive depressão. Falei, então, eu vou te passar aí 5 dias, você vai ficar em casa, mas eu vou pedir uma bateria de exames para você poder fazer, só que ela vai ficar pronta só 4 horas da manhã. E eu tinha chegado no hospital, era por volta das 7h30 da noite, por aí. Só que eu cheguei num estado... eu tava totalmente desfalecida eu estava. Eu vou até deixei aqui umas fotinhos no começo aqui do vídeo para vocês verem. Eu cheguei totalmente desfalecida no hospital. Porém, meu pai nessa época ele tava com um carro da empresa e nós fomos, e a Goiás inteiro, o viaduto ali para quem vai para São Caetano, totalmente parado, tava travado, não passava uma viatura para poder pedir socorro. E eu falava para minha mãe, mãe, liga para as pastoras e pede oração. Eu estava indo em um outro ministério, liga para as pastoras e pede oração porque eu não tô bem. E eu falava, Senhor, se o Senhor quer me levar agora, então o Senhor vai me levar, porque eu não aguentava nem respirar, porque o ar ele me faltava. Eu sei que, enfim, nós chegamos no UPA, eu já não tinha cor, de tanta e tamanha era a dor que eu estava sentindo. Chegamos lá e eu falo que foi tudo ali preparado por Deus, porque eles estavam demorando muito para poder me atender. E aí tinha uma mulher que o SAMU tinha acabado de chegar e o resgate. E aquela mulher, a hora que ela foi para vir para fora, né, ali para recepção, ela me olhou, ela voltou para dentro. Ela foi e deu uma bronca no médico. Ela falou assim, tem uma moça ali que tá morrendo e até agora vocês não chamaram ela. Eu vou fazer o eletro nela. Tem que atender essa moça agora e urgente. Aí... quando ela veio pra mim pegar, eu passei ainda mal ainda, eu só tava vomitando, só que eu não tinha mais nada no meu estômago de tanto que eu já tinha vomitado. E ela já foi fazendo todo o eletro em mim, foi fazendo o eletro e eu perguntando, né, não sabia, eu tava assim tão desorientada, tanta dor, eu falei, o que é isso que vocês vão fazer em mim? Não, vamos fazer o eletro pra saber seus batimentos cardíacos. Graças a Deus tava tudo bem, né? Não demorou muito, o médico me chamou, foi onde ele me passou toda a medicação para eu poder tomar. Eu não conseguia ficar assim. Ele me passou a medicação, eu fiquei boa, só que eu ainda tava assim, de dor. Ele me passou mais uma medicação, depois eu fui melhorando, a minha cor foi voltando. Todos os enfermeiros ali ficaram preocupados ali pelo estado que me viram, como eu cheguei. E depois eu fui melhorando, eles me pediram para fazer também uma tomografia, fiz uma bateria de exames. Meia-noite, alguns exames já estavam prontos, a sua grande maioria, e o médico falou assim, tá tudo ok com esses exames, porém, falta um exame para ficar pronto, e nós pedimos ele com a solução em opinião de outros médicos, então tem que aguardar e só vai sair às 4 horas da manhã. E aí nós pedimos pro doutor se nós podíamos voltar para casa e depois nós voltaríamos para o hospital. Eu fiquei bem, tava bem, nós voltamos, ele ficou preocupado também. Nós voltamos para casa e depois retornamos ao hospital novamente. E aí já tinha tido a troca de plantão, então eu acabei pegando ali uma médica. Quando eu passei com essa médica, ela falou assim, você está com água no baço.
E, gente, assim, eu já trabalhei, né, na enfermagem. Não sou formada com auxiliário técnico de enfermagem, porque eu não concluí, ficou faltando aí acho que 40 horas, ou 10 horas apenas. Eu sei que ficou faltando bem pouquinhas horas para mim poder concluir o meu estágio, mas era de RN. E eu não tenho psicológico, emocional para poder ficar com RN. Eu amo criança, mas aos cuidados assim não é para mim. E ela falou assim que eu estava com água no baço. E eu falei assim, gente, água no baço, eu nunca ouvi um negócio desse. Bom, agora então, Laís, vai ter que fazer um acompanhamento no posto. Tudo bem? Marcamos já a consulta no posto, fiquei os 5 dias em casa. Do qual, detalhe, a empresa não aceitou. Então, eles me puniram como falta. Eles me puniram. Fui no posto, né? Consegui a consulta. A médica me pediu alguns exames para fazer. Em outubro, eu estava fazendo um ultrassom. E nesse ultrassom foi detectado que eu estava com um cálculo na vesícula de 1,5 centímetro. E a médica disse assim pra mim que estava fazendo ultrassom: nossa, quantos anos você tem? E falei pra ela, falou, você é muito nova para ter isso. Ela falou assim, olha, não tá inflamado, então não precisa de cirurgia. Mas se inflamar, você vai ter que passar sim por uma cirurgia. Então agora é só continuar fazendo acompanhamento com o médico. E o médico tinha me pedido exame de sangue, já tinha feito. Endoscopia, só que a endoscopia não saía, né? Mas já tinha descobrido, já tinha sido detectado o que era. A médica me deu. Eu voltei com ela e eu falei assim, doutora, que eu já estava orando porque eu queria sair desse trabalho, porque eu não aguentava mais. E como eu falei, não era cansaço físico, era mental, era psicológico. Só eu sabia como é que eu tava. O meu psicológico, como é que tava abalado. Então assim, o que vocês veem por aqui, ai, tá tudo bem, Laís, tá tudo bem. Mas ninguém sabe lá no fundo o que acontece, né? E esse período, quantas coisas eu não ouvi. E sem as pessoas assim nos conhecer, porque só o Espírito Santo para poder dar sensibilidade para as pessoas, para realmente nos entender, né? E aí eu falei assim para essa doutora, eu falei assim, pedi uma direção de Deus, que o Senhor ele falasse comigo, mesmo que se ele tivesse que usar um ímpio, mas que o Senhor falasse comigo, porque eu precisava da direção do Senhor, que eu não posso fazer nada e nem faço nada sem a direção dele. E aí, quando nós chegamos no consultório, eu falei assim, doutora, eu preciso passar no psicólogo. Você me encaminha com um psicólogo porque eu não tô bem emocionalmente, psicologicamente eu não tô bem. Aí ela ficou assim, me olhando, falou, o que tá acontecendo? Eu relatei tudo que tava acontecendo. Ela falou assim, Laís, você está bem. Você tá bem. Você não tem nada, você não precisa passar num psiquiatra, num psicólogo, você não precisa disso. O que você precisa é tomar uma atitude na sua vida e sair de ambientes que estão te ferindo, estão acabando com a tua saúde. É isso que você precisa para você poder viver. E mais, eu vou te dizer, saúde e trabalho não dá mais para você. Você vai ter que decidir, você vai ter que se resolver, vai ter que tomar uma atitude na sua vida, porque trabalho e saúde não dá mais para você. E aí assim, eu encostei assim na cadeira e eu falei, uau. Eu falei, o Senhor tá usando a vida dessa mulher. Porque, irmãos, muitas das vezes, Deus ele vai falar conosco, e Deus fala. Só que cabe a nós tomarmos uma atitude. Ai, mas você precisa trabalhar. Sim, claro que eu preciso trabalhar. Nunca fui uma acomodada, uma encostada. Sempre trabalhei desde os meus 15 anos de idade. Ia pro trabalho, ia pra escola. Naquela época que eu não conhecia Jesus, ia pra balada, virada e tinha minhas responsabilidades. Só que o caso mudou, né? Eu falo servir a Jesus é estreito. Quando Jesus vai chamar os discípulos, ele chamou e pediu para que eles largassem tudo, até os seus trabalhos, ia depender daquilo que Jesus desse. Elias tá no deserto, Deus vai enviar o quê? Os corvos para poder alimentar. Então Deus manda quem ele quer para poder nos abençoar e nós não temos o direito de questionar Deus, por que Deus está enviando tal pessoa para me abençoar? Não faça isso. Não faça isso. E aí eu precisei tomar uma atitude. Eu falei, bom, continuar não dá. A empresa já estava me punindo, a empresa não aceitou mais nenhum dos meus atestados. Eu mandei foto de tudo aquilo que eu passei, eu mandei foto. A empresa recusou absolutamente tudo e me puniram, me deixando com falta. E eu estava trabalhando no home office, porque foi bem a época aí, quase o finalzinho aí da pandemia.
que eu peguei. Passou outubro, eu falei assim, então vou ter que procurar um advogado, porque eles não querem me mandar embora, eu com 8 anos, 10 meses, o que eu vou fazer, né? Pelo menos eu receber alguma coisa, né, pra poder ficar, né? Enfim, pagar o que eu tenho pra poder apagar, pra poder ajustar, porque tinha época que a empresa não me pagava direito, a empresa simplesmente não me pagava, enfim. Eu tive que entrar com uma ação. A minha audiência foi no final de novembro do ano passado. A empresa me mandou embora foi em outubro, novembro que eles me mandaram embora. Foi 8 anos e 10, 11 meses que eu fiquei na empresa. Eles me mandaram embora, porém trancaram a minha rescisão, não me permitiram receber minha rescisão. O juiz não quis me liberar absolutamente nada, tá? O juiz, ele apenas queria me dar apenas R$800, tipo um cala-boca, que é isso que você merece, tá ótimo. E assim, todos os danos morais que eu sofri lá, calúnias, afrontas, fui ameaçada, fui xingada que eu era um lixo, várias coisas assim. E ficou por isso mesmo. O juiz não quis liberar absolutamente nada. Rescisão eles trancaram, enfim. Imagina, né? Só o Senhor para poder sustentar mesmo. E para eu poder conseguir aí fazer as minhas coisas, tive que pagar os 30% para o advogado do seguro-desemprego. Enfim, foi resolvido. Em novembro eu tive mais uma crise. Em outubro eu não tive crise. Em novembro eu tive mais uma crise. Voltei pro hospital, que essa praticamente estava sendo a minha vida, hospital e casa, hospital e casa. Dezembro tive novamente outra crise e o médico tinha me falado, se você tiver 3 crises recorrentes, eu vou, porque o médico já tinha mudado, depois que essa médica foi usada por Deus para falar que eu tinha que decidir na minha vida, trabalho ou saúde, não sei se ela saiu ou se ela foi mandada embora, eu sei que depois disso ela saiu de lá. E aí entrou um outro médico muito bom mesmo, muito bom, capacitado, Dr. Vinícius. Nossa, louva a Deus pela vida dele. E ele falou, você precisa começar a fazer academia para sua própria saúde. Ele falou assim, antes e depois da cirurgia, você precisa manter a sua vida, a sua rotina de exercícios físicos. Você precisa, não é vaidade, você precisa por causa da sua saúde. Você precisa fazer. E eu orando ao Senhor, eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer academia agora, sendo que eu tô desempregada, eu não tenho roupa, não tenho tênis, eu não tenho absolutamente nada. O que eu vou fazer agora? Passou, eu tive 2 crises em dezembro. Janeiro eu tive outra crise. Então foram 3 crises recorrentes. Voltei com um médico, o Dr. Vinícius. Ele falou, você já entrou na academia? E assim, para eu poder falar para ele, doutor, não tenho dinheiro, tô desempregada, como é que eu vou fazer academia? Ele falou, então eu vou já aprontar todas as suas papeladas para poder fazer o encaminhamento para você poder operar. Preparou tudo. Depois da minha última crise que eu tive no começo de janeiro, eu não tive mais nenhuma crise até julho. Até dia 16 de julho eu não tive mais nenhuma crise. Laís, aí você começou a fazer academia? Para quem me segue sabe, né, que eu estou fazendo aí academia. O Senhor preparou, providenciou o tênis, a roupa, fiz a matrícula na academia e ele tem aí providenciado sobre cada mês para eu poder pagar pela graça e misericórdia dele. Eu tenho feito, porque não é por vaidade, não é por físico, é realmente saúde do qual eu preciso fazer pela minha saúde. Isso é indicação médica. Fui para a viagem missionária, quem me acompanha, o Senhor também preparou, o Senhor proveu essa viagem missionária, foi Ele que preparou tudo que eu precisei levar, as vidas que abençoamos lá, tudo foi o Senhor que preparou, meu sonho de andar de avião, foi tudo o Senhor que preparou, fui conhecer lugares que eu sempre tive sonho de conhecer, mas não esse lugar específico, sobre as águas cristalinas, e Deus me permitiu, teve ainda um passeio, foi um descanso ali da parte do Senhor, comi tudo quanto era comida, irmãos, gordurosa, que eu não poderia comer porque eu tava numa dieta acirrada desde janeiro. Eu não sabia o que era comer um macarrão, um pão, eu não podia comer absolutamente nada. Tudo pra mim foi riscado. Eu passei mal com suco de melancia, eu passei mal com escarola, com suco de manga. Então, assim, coisas que eu poderia comer, mas eu passei mal. E o Senhor me livrando, o Senhor cuidou de mim, me guardou nessa viagem missionária. Eu voltei no dia 23 de abril, 24, eu já estava passando com o cirurgião novamente. E a minha cirurgia era para ser realizada no Hospital da Vila Alpina, bem pertinho da minha casa. E eles falaram que o Hospital da Vila Alpina trancou as vagas, não tinha mais vaga para lá. Então eu ia operar no Hospital de Sapopemba.
E esse hospital exigia mais alguns tipos de exame. E no dia mesmo eu não estava em jejum e o médico falou que não havia necessidade, que eu teria que fazer mais alguma bateria de exames. Fiz a bateria de exames lá, né? Mais alguns tipos de ultrassom, fiz exames de sangue, eu fiz. Tudo concluído no dia 1º de maio, eu estava passando... Primeiro de maio, eu estava... 1º ou 2 de maio, alguma coisa assim. Eu estava passando já com o cirurgião do Hospital de Sapopemba e a minha mãe disse assim, mas é necessário que ela faça, doutor? E o médico foi muito, assim, acirrado, né? Muito direto. Ele falou assim, olha, ela não pode fazer? Ela não pode, ela é uma escolha dela. Só que se piorar e der uma crise aí nela, o problema é que se essa pedra desce para algum outro órgão. E aí é muito pior, isso vai se agravar muito, tá? Aí fiz mais alguns tipos de exames de toque ali que eles fizeram, eu vi garganta porque eu ia ser entubada. Passei novamente com a enfermeira, me falou todos os preparos, todas as coisas. A minha cirurgia estava marcada para o dia 1º de julho. 1º de julho, isso mesmo, 1º de julho. Tinha mais 2 meses aí para frente e o Senhor me guardando. Dia 16 de julho, eu não, então, desde a última crise que eu tive em janeiro, até dia 16 de julho eu não tive mais nenhum tipo de crise, não tive mais nenhuma crise, eu achando que eu tava curada. Nesse meio tempo se levantou muitas pessoas para falar que eu não ia passar por uma cirurgia. Falsos profetas? A Bíblia fala, julgue a profecia, mas não julgue o profeta, né? Mas o Senhor, ele vai dar conta dessas pessoas que profetizaram isso, né? Pelo emocional, não sei. E eu também nunca tinha falado nada, né? E falava, Jesus está visitando o seu estômago, está visitando o seu estômago. Você não vai precisar passar por cirurgia, você vai fazer o exame e não vai ter nada lá. E para mim, irmãos, eu não ia ter que passar. Só que tava chegando perto e nada. E os médicos não me pediam mais nenhum tipo de ultrassom para poder ver como é que tava. E a nossa oração, não somente minha, mas dos meus pais, era que os médicos pedissem o ultrassom para saber como é que eu tava, né? Para ver se ainda existia pedra ou não, né? E ninguém pedia nada desse hospital que eu ia fazer, que era no Sapopemba. Bom, tava chegando aí próximo ao dia 1º, eles me mandaram uma mensagem, o Hospital Sapopemba, falando que a minha cirurgia tinha sido remarcada para o dia 27 de agosto. E eu falei, poxa, Jesus, vai ser 2 dias antes do meu aniversário. O Senhor vai me permitir mesmo, né, passar o meu aniversário em recuperação, né? Em recuperação, não sei como é que eu vou estar. Eu falei, mas amém. Porque antes disso eu tava muito ansiosa, eu tava nervosa, isso mexe com o nosso emocional, com o nosso psicológico. Eu não estava bem, só que nesse inteirinho eu estava procurando emprego. E todas as vagas que me surgiu, que eles entravam em contato comigo, os donos de empresa, que eu ia fazer entrevista, eles falavam, cuida da sua saúde primeiro, depois você vai procurar emprego. Porque se eu tivesse numa fase de experiência, para mim poder sair e voltar novamente, enfim... Não tem cabimento isso para a empresa. Então, o que eu ouvia deles, cuida da sua saúde e depois você se resolve com o serviço. Precisa trabalhar? Claro que eu preciso trabalhar, né? Quando deu dia 16 de julho, eu fui pregar uma ministração na minha igreja. Eu não vou falar o conteúdo disso, né? Não tenho aqui também, enfim. Nem sei, eu acho que eu não gravei aqui essa ministração, mas enfim... do dia 16 pro dia 17, que foi na madrugada do dia 17, do dia seguinte, eu comecei com crise da meia-noite até 5h30 da manhã, que eu fui para o pronto-socorro novamente de São Caetano. Eu só vomitava. Depois não tinha mais o que eu vomitar. Cheguei, eu não aguentava nem andar, eu tava totalmente corcunda, porque me faltava o ar, eu não conseguia respirar. Cheguei lá e eles me passaram uma medicação chamada Tramadol, ou é Tramadol. E aí a enfermeira falou assim, minha filha, se a sua dor não passar com essa medicação que nós vamos dar pra você, você tá perdida. Então nós esperamos que ela passe com isso aqui. 10h30 da manhã eu estava já saindo do pronto-socorro. E nós perguntamos para o médico, né, se ele não podia agilizar a cirurgia. Falou, mas quando tá marcado? Para dia 27/8. Falei, então você vai ter que aguardar. Eu passei o dia 17, 18, a dor tinha passado. Quando foi na sexta-feira, eu estou voltando novamente pro UPA, tomei medicação na veia novamente, porque eu tava com dor. Sábado deu uma pequena amenizada
Domingo eu tava um pouquinho melhor, ainda tava toda dolorida. Na segunda-feira, que foi dia 22, eu comecei com cólicas e eu achei que era no meu período menstrual e realmente, né, minha menstruação veio e eu comecei com muitas dores no pé da minha barriga, cólica, sintomas de cólica. Passou, subiu algo pro meu estômago e eu não aguentava de dor, eu me retorci inteira. Meu pai chegou do serviço, ele tinha que voltar ainda pro serviço. E ele falou assim pra minha mãe, sobe lá no quarto porque a Laís, ela tá com muita dor. Meu pai, ele foi embora. E eu falei assim pra minha mãe, mãe, eu não tô aguentando de dor, por favor, me leva pro hospital. Eu não conseguia respirar, eu não tava conseguindo puxar o ar. Se eu parasse de respirar, eu ia desfalecendo. Então, no desespero de tentar puxar o ar, é o que eu conseguia, em outras palavras, estar viva para poder puxar o ar. E aí eu lembrei de um irmão. Eu falei pra minha mãe, liga pra ele, pelo amor de Deus, e pede pra ele ver se ele consegue me levar pro hospital. Detalhe, Deus mudou toda a rota desses irmãos, que esse irmão era pra ele estar em viagem, acho que é Goiânia, não sei qual estado era pra ele estar. E o patrão dele cancelou essa viagem de serviço dele. A esposa dele era para ter ido para um evento, né, que tem da Assembleia de Deus, a Cibem. Ela também não foi, não deu certo para ela poder ir e ela ficou aqui. E esses irmãos, Deus mudou a rota deles para eles poderem me abençoarem e para eles poderem estarem aí me ajudando, me socorrendo. Nesse período de 7 meses, só voltando aqui um pouquinho, eu coloquei aqui as fotos, o meu cabelo caiu, mas não foi esse período de 7 meses, todos os dias o meu cabelo caía aquele bolo pretão, era aquele bolo de cabelo que caía todos os dias no período de 7 meses. Depois da cirurgia, que já tem aqui um mês, já tem um mês e acho que um mês e pouquinho já tem aí da cirurgia, ele tem caído pouco. Comecei a fazer um tratamento para poder amenizar essas quedas, onde ele combate todos os fungos. Enfim, depois eu até vou postar no meu Instagram para vocês saberem um pouquinho mais aí. Quem ainda não me segue lá no Instagram para conhecer aí um pouquinho do tratamento. Eu vou postar lá, eu vou compartilhar lá. É muito bom para quem teve Covid, enfim, prevenção de queda. Ele é muito bom porque ele trata do bulbo, não é nada injetável, tá, gente? Não é nada agressivo, tá? Eu vou compartilhar, vou até deixar um destaque lá no meu Instagram, então vai ajudar. E é por estética, gente, ele envolve tantas coisas, sabe, mas é pra saúde mesmo, e isso é muito bom aí pro cabelo. Enfim, esses irmãos chegaram e minha tia tava desesperada em tentar procurar alguém na rua pra poder me levar, eu já não tava mais aguentando. Eles chegaram e eu tava corcunda porque eu não aguentava andar, eu tentava puxar o ar, não conseguia. E eles falaram, lá, pra onde você quer ir? Minha mãe falou, vamos levar pro posto. Lá, mas pra onde você quer ir? Falei, vamos pro hospital, porque pro posto eu sabia que eu ia novamente pro posto e eu ia ter que voltar novamente pra casa porque eles iam me liberar. Então vamos pro hospital da Vila Alpina, porque era onde nós estávamos orando para que eu pudesse ser aí operada. Os pastores da minha igreja conseguiram aí com uma, acho que é vereadora, não sei, não vou aqui citar o nome porque também não tô fazendo aqui banca, tá, de divulgação de, enfim, de nada, nenhum vereador, nem nada. Não sei se é vereador, não sei, que prefeita, não sei. E ela tinha conseguido, é uma do mundo do meio gospel, bem famosa. E ela conseguiu, só que era muito longe para mim poder ir no hospital. Então nós estávamos orando para que pudesse ser perto, que o Senhor preparasse algo perto, né, do lado da nossa casa. E era o Vila Alpina, que né, nós estávamos orando. Só que, não é, então assim, Deus não é que Deus não tenha ouvido, nós agradecemos, não vai ser lá, então tá bom. Ia ser, né, no hospital Sapopemba, porém, essa cirurgia já tinha sido remarcada por uma urgência que o hospital falou para o dia 27/8. E nós estávamos em julho, dia 22. Chegamos no hospital, dei entrada às pressas, entrei, tomo a medicação, eles me liberaram. Era 11 horas, eu cheguei em casa, era 11h54, eu tinha que estar em jejum, eu comi apenas um pedacinho de mamão, porém, nesse período que eu estava lá no hospital, eu passei com a equipe toda dos cirurgiãos, e a hora que eles tocaram aqui, eu falei assim, a sua vesícula tá inflamada, tá com infecção, tá muito infeccionada, nós vamos pedir uns exames, porém, hoje você não consegue fazer, você vai ter que voltar amanhã.
tomei a medicação, deu uma amenizada um pouquinho. Voltamos na terça-feira para o hospital, que foi no dia 23. Fizeram a ultrassom e viram que estava toda inflamada a minha vesícula, com risco de uma infecção bacteriana. Fiz mais alguns tipos de exame, eu não parava de fazer uma porção de baterias de exame de sangue. Não tinha mais aonde eles pegarem a minha veia. E detalhe, eu tenho pavor de agulha, eu tenho pavor. Então vocês imaginam como eu não estava, o meu psicológico, o meu emocional. Uma mulher, deve ser uma enfermeira geral, não sei, me chamou, era meio-dia e meio, perguntando os meus dados. Eu falei assim, mas pra que isso? Ela falou, você já vai internar. Então eu já fiquei na enfermaria, já fiquei internada. Detalhe, eu coloquei também aqui uma fotinho pra vocês verem do soro no começo aí do vídeo. Aquilo ali tá até que bonito, vamos se dizer assim. Todos os dias, né, eu tinha que tomar soro, mas as medicações com o soro que eu tomava era de meia hora a 1 hora. Detalhe, eu estava ainda em jejum. Eu estava em jejum, já tinha feito já aí um dia que eu estava aí em jejum para poder fazer todas as baterias. Então eu tomava Plasil, vários remédios para enjoo, antibiótico era o que eu mais tomava, era antibiótico. E as minhas mãos, os meus pés, o meu rosto ficou amarelo, parecendo um giz de cera, parecendo um sol. De tão amarelo, eu fiquei demais inchada, eu fiquei muito inchada. Tem vídeos, tem um Reels que eu fiz que tá no meu Instagram, então se você não me segue, segue lá pra você poder ver. Eu fiquei muito inchada mesmo, meus pés pareciam 2 pães de tão inchado. Eu fiquei toda inchada e fiquei ali internada, então eu tomava de meia hora a 1 hora dos frascos, de 7 a 9 frascos eu tomava de medicação. E quer dizer, eu não conseguia andar, precisei usar fralda todo esse período que eu fiquei lá, precisei usar fralda. Eu não tinha muita estabilidade para poder levantar, porque eu sentia tontura, porque eu tava sem comer. E aí no dia seguinte, na quinta-feira, eu já tava ali chorando, porque a pessoa que não queria, né, eu que não queria operar, agora queria operar pra me livrar disso tudo. E era entre meio-dia, 12h20, a minha mãe chegou pra visita, meus pais chegaram. E porém, a sensação já é o meu pensamento, porque na enfermaria você não pode ficar com o celular, não pode ficar ninguém com você, porque até então eu já sou maior, né, de idade. Então só pode ficar com crianças ou com idosos. E eu via todo mundo ali chegando ali e meus pais não chegavam. E começou a me dar um sentimento de abandono. Meus pais me abandonaram. Eu não tinha celular para poder avisar os irmãos para poderem orar por mim. Então começou a me dar a sensação de abandono. Que a igreja me abandonou. Os meus amigos, os poucos que eu tenho, me abandonaram. E Deus me abandonou. Só que isso eram todas as mentiras, né? Aí de Satanás. Eram todas as mentiras. Porque eu já tava frágil, né? Muito frágil. Minha mãe chegou, nossa, eu fiquei assim feliz. Aí uma enfermeira falou assim, lá eles ligaram, você vai subir pro centro cirúrgico. E assim, eu não sabia se eu chorava de alegria, de medo, de pânico, de pavor, porque eu não sabia o que ia acontecer comigo, mas eu tinha que fazer. Subi pro centro cirúrgico no 2º andar. E o que eu perguntava pros enfermeiros, é a de furinho que eu vou fazer, é de vídeo? Sim, é essa. Aí fiquei numa sala, e quando eu fiquei nessa sala, eu comecei a louvar alguns hinos da harpa. E me deu uma dor muito forte no meu peito. Eu falei assim, se eu não for lá embora, se eu não morrer dentro do centro cirúrgico, eu vou morrer aqui. Nisso chegou uma enfermeira com um médico, acho que ele era um médico anestesista, não sei se ele é chileno, o que ele é, não sei, colombiano, não sei, falar meio enrolado. Aí ele falou, mas o que essa daqui tem? Não é a outra. E assim, já me deu um medo, porque assim, nem sabia que paciente que era, e pra mim, na minha cabeça, era ele o médico que ia me operar. Não demorou muito, quase em torno de umas meia hora. Então isso já era uma 12h30. Eles me chamaram, me levaram, né, pro centro cirúrgico. Detalhe que eles pegaram de vez eles pegarem a minha veia, eles pegaram a minha artéria. Isso na terça-feira, do qual foi pulsionado, que eu fiquei já internada. Tudo que mandava pra minha veia, eu sentia muita dor, queimava, ardia. E toda vez era como se criasse coágulo no meu braço, porque tava entupido a minha veia.
Eu fui pro centro cirúrgico e o médico muito novinho, o médico novinho de tudo, novinho mesmo. E ele falou assim pra mim, Laís, você já fez algum tipo de cirurgia? Aí eu falei já do rosto, expliquei pra ele falou da barriga, eu falei, não, vai a primeira e a última, né? Aí ele falou assim pra mim, olha, a sua vesícula tá muito inflamada mesmo. É o risco de uma infecção bacteriana, por isso que nós estamos dando tanta medicação pra você, tanto antibiótico pra você, né? Então assim, eu tava já dopada de remédio. Ele falou assim, ó, a sua cirurgia ela vai ser de vídeo, mas como tá muito inflamada, se não der certo, nós vamos ter que fazer o corte em você, eu vou ter que colocar um dreno. Pensa aí, ouvi isso no centro cirúrgico, tipo, já me matou já aqui, né? Eles amarraram meus pés, amarraram a minha mão e nisso aquele médico lá, chileno, não sei o que era, colocou uma anestesia. Irmãos, aquilo queimava. Eu dei um grito com ele. Ele, calma, me puxou com tudo. Eu me senti ali num açougue. E nisso já tinha um outro médico do meu lado. Ele falou, eu não vou colocar mais agora. Aí tá, ficou lá, não colocou. Ele falou, nem coloquei nada, nem mexi, mas ele tinha colocado sim. Me dá arrepio, me dá assim, ó, pavor, assim. Eu não gosto nem de ficar lembrando muito. E aí o médico tava do meu lado, ele falou assim, eu vou colocar agora aqui uma fumacinha, você tem que puxar bem o ar. Só que eu não conseguia puxar o ar todo, só ia meu ar até a metade. Então assim, louve a Deus porque você consegue respirar. Louve a Deus porque você tá vivo e você consegue respirar. Ele falava, puxa o ar. E eu lá olhando pro teto lá e tentando puxar o ar. Ele falou assim, Laís, você precisa puxar o ar. Eu falei assim, eu tô tentando. Aí ele puxa o ar, de repente, a minha visão já começou a ficar meio turva, rodou, aí ele falou assim, eu preciso que você puxe só mais um pouquinho o ar. Puxei, a hora que eu puxei eu não vi mais nada, eu apaguei. Eu acordei já numa outra salinha, né? E aí as enfermeiras falaram assim, pra você não sentir cãibra, vira de lado. E aí eu virei de lado e a minha sensação era, eu tô viva. Jesus, obrigada porque eu estou viva. Obrigada, Jesus, porque eu estou viva. Nisso eu fiquei ali muito tempo mesmo. Então eu subi pro centro cirúrgico, eles me pegaram 12:30. Eu só fui pro quarto 7:30 da noite. Eu andei, gente? Não andei. Eu não andei nesse dia. Eu não tinha como andar. Eles só me entupindo de remédio de meia hora a 1 hora. Remédio e era soro. Remédio e soro. Antibiótico e soro. As noites eram todas as noites, madrugadas. Eu fiquei ali 4 dias. Era exame de sangue que eles faziam para saber como é que eu tava. Enfim, para saber uma bateria de um monte de coisa. E o médico disse para minha mãe e para meus pais, olha, a cirurgia da Laís foi muito difícil. Tava gravíssimo porque tava muito inflamada e infeccionada a vesícula dela. Foi feita por vídeo, foi só os 4 furinhos. E agora ela já tá no quarto, pode ver ela. Meus pais desceram para poder me ver, depois foram embora. Tive que usar fralda e eles falavam, se você não conseguir fazer suas necessidades, nós vamos ter que passar a sonda em você. Então pensa, como que não fica o seu psicológico? Coisas básicas que eu fazia, eu não conseguia fazer, como era ficar sentada, porque eu sentia muita dor, né? Tava acabado aí de uma cirurgia. E Deus foi tão bom comigo, colocou uma paciente do meu lado, eu tinha feito a mesma cirurgia que eu, a Carol. A barriga dela ficou muito enorme, parecia que ela tinha tido uma gestação. E ela que me ajudava de madrugada, porém, as enfermeiras falavam, eu e a Carol não podíamos ter contato por causa de uma infecção bacteriana. Então, eu fiz xixi na fralda, fiquei lá toda molhada, enfim, acabei ficando toda assada, porque todas as campainhas dos quartos não estavam funcionando, as campainhas dos quartos. Então, ou o pessoal gritava, os pacientes balançavam a grade, só que eu não tinha fôlego e força para poder gritar, para poder chamar os enfermeiros. Então, a Carol mesmo, eu chamava ela de madrugada, eu falava, Carol, me ajuda, chama o enfermeiro. E ela ia, chamava o enfermeiro com toda a dor. Olha só o que o Senhor fez, preparou alguém para poder estar ali me ajudando no que podia. A alimentação dela foi normal, ela tomou acho que no primeiro dia uma medicação só, mas nem só de soro nem nada, foi ali mesmo no acesso, pronto, mas eu era toda hora, cada meia hora, 1 hora. Enfermeiros entravam para poder estar fazendo exames médicos e olha só, tudo isso daqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tudo isso daqui, gente. Vocês não têm noção. É muito exame, muito. É muito exame. É o que eu fazia toda noite. Eram vários. Tempo de atividade, protombina,
parcial ativa a tempo de tromboplastia, TTPA. Tem vários de creatina que eles fizeram aí, ó, dosagem sérica de creatina, ureia sérica, vários, sódio para ver como é que tava, TGO, AST, dosagem sérica de bilirrubinas, várias, dosagem sérica de fosfatase, de alcalina, assim, gente, foram muitos. Tem vários aqui, né? O hemograma completo que eu tive que fazer ali, eu sempre tava fazendo. Enfim, tem vários aqui, eu não vou ler aqui todos, mas assim, é uma porção aqui. Uma porção que todas as noites foram os 4 dias que eu fiquei ali, que tiveram que fazer uma porção de exames ali em mim. Quando foi, as enfermeiras falaram que eu tinha que andar, senão o médico não ia me dar alta no dia seguinte. Isso eu fiz a cirurgia na quarta-feira. Na quinta-feira, na minha cabeça, eu vou ter alta. Aí eles passaram, o médico falou que o médico passou e falando que ia fazer eu já tinha que fazer um exame das minhas plaquetas. Porém, eu não tenho pressão alta, minha pressão alta subiu, ou a minha pressão subiu. Eu tava com tontura, vertigem, eu comecei a ter ânsia novamente. E assim, tava um horror. Era isso, tava assim um horror. Eu tava muito ansiosa para poder sair daquele hospital, porque só eu e Deus sabia da tortura que eu estava passando. Lembra que eu falei para vocês que meu acesso estava errado, não foi na veia, foi na artéria, meu braço tava enorme, o bisel daquela da agulha que fica ali para você poder enrosquear, ele tava quase entrando já dentro da minha pele. E eu briguei com o enfermeiro, porque no dia, foi na quarta isso, na quinta-feira meus pais, né, foram ali, tá indo me visitar no período da visita, que era da meio-dia até 7 horas da noite, e na frente dos meus pais eu brigava com o enfermeiro chefe. Eu falei, você não tá vendo que meu braço tá pegando fogo e eu não consigo mover o meu braço, aqui, eu preciso que vocês tirem isso daqui e peguem outro acesso. Porém, irmãos, eles tentavam pegar os acessos no outro braço, não conseguia, a minha veia ela quebrava, a hora que colocava a agulha quebrei, então eles me pinicaram inteira, então foi assim, como se fosse estivesse num açougue, uma carniceira, sabe? E eles me cutucaram, meu braço ficou roxo, ficou preto, ficou assim, horrível. Então, o acesso, quando eles iam pegar para poder fazer alguma coisa, algum exame, estava sendo na mão. E aí, com muito custo, eles tiraram e colocaram na minha mão. Só que nesse dia, na quinta-feira, a Carol teve alta no dia seguinte. Então, eu não ia ficar com ninguém no quarto para poder estar me auxiliando. E a Carol que me ajudava. E eu falei assim para eles, pelo amor de Deus, deixa a minha mãe ficar. Eu falando com esse enfermeiro. Deixa minha mãe ficar. E uma paciente no outro quarto falou assim, sua filha não tá bem, pede pra eles deixarem, né, a senhora ficar com ela. E aí o enfermeiro falou assim, mas não tem como ficar. Eu falei, tá bom, não tem como ficar. Eu falei, quem é que vai me auxiliar pra me levantar, sendo que eu tô com tontura? Eu não consigo fazer as coisas sozinho, eu não tô conseguindo, eu tenho estabilidade da minha perna, eu levanto, me dá tontura. Quem é que vai me ajudar? Você vai ficar aqui comigo o tempo todo aqui no quarto? Você não vai ficar comigo. Eu preciso que a minha mãe fique aqui comigo, pelo amor de Deus. E assim, irmãos, uma tortura. Aí eu sei que ele saiu, eu sei que nesse período de tempo, eu só falava pro Senhor, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus, alivia um pouco essa dor. Me ajuda, me alivia um pouco essa dor. E aí foi quando veio essa palavra no meu coração. E o Espírito Santo falava pra mim, eleva os teus olhos, Laís, além da dor, além desse cenário que você está vivendo. Eu sou maior que essa dor, eu sou maior do que esse cenário, eleva os teus olhos, porque eu sou maior do que tudo isso que você está passando. E eu consegui passar um pouquinho pro sono. Quando eu acordei, coisas básicas que eu não fazia, como era ficar sentada em cima da minha perna, eu já estava conseguindo para poder dar estabilidade para esse lado, que é onde eu tô aqui com os pontos não, né, que foi da cirurgia. Eu só conseguia ficar sentada porque levantava a cama, então eu mesma ficar sentada eu não conseguia. Aí esse enfermeiro falou assim, olha, eu falei com toda a equipe dos enfermeiros, com os meus chefes, e eles deixaram, porém, eles só deixaram porque eu falei que a Laís tem crise de ansiedade. Quando alguém entrar no quarto, por favor, mãe, saia do quarto e fala, né, com os enfermeiros se eles perguntaram alguma coisa, porque a Laís, ela fala demais. Por que eu falo demais? Porque todo mundo que entrava no quarto, os enfermeiros, a medicação, tirar, fazer exame de sangue, eu perguntava o que era. E isso tava incomodando muito esse enfermeiro e ele não gostava, o enfermeiro-chefe, ele não gostava.
Porque com certeza, né, eles passavam, né, a equipe de enfermagem passava para ele. Então, para a glória de Deus, isso, uma igreja orando, eu só estou viva porque uma igreja estava orando por mim, estavam de joelhos dobrados, estavam jejuando pela minha vida, é por isso que eu estou de pé. Eu passei por tudo isso porque uma igreja estava orando e o Senhor foi sustentando a minha vida, o Senhor foi sustentando ali a minha vida. Na quinta-feira, eu tava assim, totalmente ainda dopadinha de remédio, eu tava aqui, daqui a pouco eu tava assim, ó. Eu ia caindo. Minha mãe falava comigo, eu tava assim, ó. E o calor que eu tava sentindo, tava um frio. E eu morrendo de calor. Deus preparou uma enfermeira. E aí ela ia aferir a minha pressão arterial. Eu falei, pelo amor de Deus, não afere aqui, porque meu braço, além de estar quente, eu falei, eles pegaram, né, o acesso aqui errado. Ela falou, meu Deus, olha como tá seu braço. Ela falou assim, eu vou pedir pra preparar um chá de camomila pra gente poder fazer compressa. Minha mãe tava numa cadeirinha, ela falou assim, a senhora vai passar a noite aqui? Ela falou, vou. Ela falou, vou arrumar um café pra senhora poder comer alguma coisa. E peraí que eu vou tentar arrumar uma poltrona pra senhora ficar aqui. Ela arrumou a poltrona, pegou lençol pra minha mãe ficar ali comigo. Os meus pés, parecia que, enfim, eu tava morta e meus pés congelados, parecendo uma pedra de gelo, porque tinha medicações que eu tomava e era muito gelada. Na hora que era injetado, meu corpo inteirinho ficava gelado, ficava inteiro gelado, não adiantava eu me cobrir que aquilo ali não esquentava. Minha mãe ficou ali comigo. E eu lembro que na quinta-feira, quando, né, tava a visita, antes dos meus pais um pouquinho ir embora, um médico passou e eu dopadinha de remédio. O médico, eu só ouvi assim, ó, muito bem de longe. O que o médico falou pra você lá quando ele passou na quarta-feira? Não sei o que ele falou. Só sei que eles tocavam na minha barriga, eu tirava a mão deles. E uma médica muçulmana sempre pegava na minha panturrilha pra saber como é que tava. Até então eu não sabia o que era isso, né? Porque eu não tinha nem forças pra poder perguntar o que era. E aí o médico só ouvia assim, ó, muito de longe, assim, muito vago de longe. A única coisa que eu entendi, se seus exames estiverem bem, amanhã mesmo você terá alta. Isso na quinta, então na sexta-feira ia ter alta, 4 dias no hospital. Irmãos, vocês que estão aqui me ouvindo, aqui os ouvintes, a hora que ele falou isso, eu dopadinha, deitada assim, mas eu levantei pela força aí do Senhor, eu só fiz isso aqui assim, ó, glória a Deus! E aí, ó, eu apaguei de novo. O médico, sem entender, assim, deu risada. Eu não entendi mais nada. O que o médico falou? Não sei. Só sei depois dos relatos porque meus pais falavam pra mim. E antes, quando eu tava na enfermaria, o médico falou pros meus pais que todas as necessidades, a maior urgência que estava sendo atendido eram as pessoas que chegavam de trauma para cirurgia. Então, se lá no Vila Alpina eles não conseguissem vaga para me operar, eu ia ter que ser transferida para um outro hospital para poder fazer essa cirurgia. Mas eu ia fazer essa cirurgia, eu não ia ficar sem fazer a cirurgia porque meu caso estava muito grave. Eu ia fazer essa cirurgia. Bem, deu a sexta-feira. Eu comecei a andar aí na quinta-feira, quando meus pais foram me visitar. Meu pai me ajudou, a minha mãe me ajudava também. A Carol já tinha ido embora já. Deu na sexta-feira, às 7 horas da manhã, o médico passa e ele me dá alta. Então, minha mãe já liga pro meu pai para poder trazer uma roupa para mim, né? Para mim tomar um banho, para mim poder me vestir. Tá, cadê o médico? Cadê toda a equipe médica? Não prepararam as papeladas, não assinaram os papéis, que assim, só faltava unir todos os papéis para poder assinar. Gente, começou a me dar uma crise de ansiedade. Comecei a ficar ansiosa, minha pressão subiu, eu só vomitava, eu não conseguia comer, eu tinha enjoo da comida que chegava, porque era só sopa, era só isso, né, que eu comia por causa de tudo aquilo que eu passei, da infecção que tava. O único dia que eu parei de tomar ainda a medicação foi na sexta-feira. Então, na sexta-feira eu tomei mais uma medicação, depois não tomei mais nada. Acabou as minhas medicações. Quando um enfermeiro foi limpar os meus pontos, né, na quinta-feira, tava tudo bem sequinho, pra glória de Deus. Eu sei que eu fui ter alta aí 4:30 da tarde.
4:30 da tarde, das 7 horas da manhã. Pensa como eu não tava, meu pico de ansiedade tava lá em cima já. A minha pressão subiu, passei mal, senti a tontura, não conseguia ficar em pé, não tinha estabilidade pra poder ficar em pé. Assim, eu comecei a sentir um calorão, assim, começou a me esquentar tudo, eu quase desmaiei. Então, assim, gente, o que eu vivi ali, a gente falando aqui, você fez manha, sabe? Eu sei que muitas pessoas podem achar isso, mas eles não têm a ideia, a noção do que foi, sabe? Ali eu sei, Deus abriu o mar, Deus preservou meu aniversário, como eu tinha pedido pra ele preservou, nós fizemos um culto de ações de graça, Deus assim, ele providenciou tudo, providenciou bolo, docinho, salgado, Deus providenciou tudo, os irmãos chegavam e traziam assim as coisas, e assim, tudo, a glória de Deus foi revelada, o Senhor se fez presente desde o portão da entrada até aqui em casa, assim, foi algo surreal. Quem tava aqui, e eu não sei se alguém que tava aqui vai ver, mas vai contemplar a grandeza de Deus, aquilo que Deus operou aqui, daquilo que Deus se manifestou, daquilo que Deus revelou. E nesse inteirinho que eu estava para passar por cirurgia, o que mais eu ouvia? Pregar o evangelho, minha filha, não dá o dinheiro, não dá dinheiro, fazer missão não dá dinheiro, vai procurar emprego. Como se eu fosse uma acomodada, né? Como se eu não quisesse ir trabalhar, né? E muito pelo contrário, né? Eu tô na dispensação do Senhor, né? Porque eu entendi algo, eu não vou forçar aquilo que o Senhor não quer para minha vida, porque eu fui arrumar um bico. E pasmem, tá? Pasmem, nesse bico eu não consegui, eu trabalhei e eu não recebi, olha só. E aí você cria algumas expectativas para poder fazer algumas coisas, compromissos, e aí eu não consegui pagar, e como é que fica? Então assim, não me pagaram, fui fazer um bico e não me pagaram, e eu falei, Senhor, eu entendi, eu não vou forçar nada do qual o Senhor não quer. Se é tempo de eu ficar com o Senhor e não é tempo para eu poder estar no secular, amém. Eu vou aceitar porque eu não quero ser rebelde com a tua vontade, com o teu propósito. Irmãos, eu recebi alta na sexta-feira. Cheguei, tava super bem na sexta-feira. No sábado, Foi no sábado? Sábado eu comecei a sentir dores isso em julho, tá? Sábado eu comecei a sentir dor na minha perna. Domingo, dor na minha perna. Detalhe, eu tinha que me arrastar para poder andar. Literalmente me arrastar, puxar minha perna para poder andar. Eu ficava, tipo, quicando assim, eu não conseguia andar. Na segunda-feira essa dor aumentou muito. Na terça-feira também. Na quarta-feira, eu sei que eu fui pro hospital no dia 1º. Eu fui à tarde. E a enfermeira disse assim na triagem, por que você não veio antes? Por que você demorou tudo isso? Enfim, foi detectado trombose, tá? Trombose, isso mesmo. E o médico não soube ali detectar se poder ter começado isso no sábado, né? Ou ela deu aí depois, né? Mas estava no começo, então eu precisei começar a tomar um anticoagulante. É barato, não é barato, é 100 e pouco, 175, dependendo da farmácia, R$190, né? E assim, só Deus para poder providenciar essas medicações, e Deus tem providenciado para mim poder tomar. Estou aguardando aí a consulta, né, com o vascular. Dia 10 de agosto eu tirei os pontos, para a glória de Deus, tirei os pontos. Olha só, né, mais uma tortura. A minha própria pele, ela cresceu por cima dos pontos, então o médico teve que arrancar a minha pele. Imagina o sofrimento que não foi arrancar minha pele para poder tirar os pontos, e os pontos ainda do meu umbigo ainda não queria sair. Um ponto do lado, o médico falou assim, esse ponto foi dado errado. Eu vi a mão do Senhor me guardando em cada detalhe, porque esse ponto ele poderia abrir, até porque ele me falou que não foi dado certo. Olha os livramentos que o Senhor me deu. O Senhor passou comigo sobre o vale da sombra da morte, porque não era para eu estar viva. Não era para eu estar viva. Eu estou viva para um propósito eterno, um propósito muito maior do que a minha própria vida. E tirou os pontos. Dia 12 eu passei em consulta com o médico cirurgião, né? Porque é toda uma equipe. E aí ele falou pra mim, olha, você tá ótima, eu vou te dar alta, porém, você tem que fazer, eu vou te dar alta naquelas, você tem que continuar a fazer o seu repouso direitinho, não pode se forçar, você só vai poder voltar com as suas atividades o mês que vem, que seria esse mês, mas você vai ter que fazer toda a quarentena, tudo certinho, que dá aí a semana que vem.
que eu volto, né, assim. Ele falou assim, a partir do mês que vem, você tá liberada para voltar para suas atividades físicas. Então, você pode voltar, porque isso vai te ajudar muito na circulação da perna. Então, isso só vai te ajudar. Você precisa andar. Vou te dar alta de comer tudo que você quiser. Ele falou, mas com cautela. Então, se você hoje comer um quadradinho de chocolate, amanhã você come 2 e assim gradativamente você vai aumentando aí aos poucos, até enfim, você poder ir comer uma barra, enfim, vai, sossegada, mas você vai aumentando gradativamente. É normal, os 3 meses depois, após a cirurgia, você pode ter aí diarreia, isso é normal, tá? Mas vida normal, ele falou assim... tá tudo certo, com a sua biópsia, tá certo, nós fizemos a biópsia da vesícula, a sua vesícula foi realmente tirada, tá tudo normal. Ele falou, então você já está aí de alta, como eu falei, com cautela, você pode agora andar um pouquinho mais, né? A médica do posto me ligou, ela falou assim, Laís, você apenas andar somente em casa não é o suficiente, você precisa começar a dar uma volta no quarteirão. E assim, o que mais estava me assolando, porque os médicos falaram assim que eu não poderia andar de carro, de ônibus e nem de avião por 2 meses de avião, né? Porque senão pode subir por causa da trombose. Viagens longas. Então, na minha cabeça, eu ia sair de carro e acontecer alguma coisa comigo. Então, o Senhor, ele foi me libertando até mesmo dessas palavras que eu ouvi. Eu tinha medo de andar, eu tinha medo de fazer o básico, dobrar minha perna. E meu pai falava assim, Laís, você tá bem? Porque você não tem nada. Você tá bem? Você não tem nada, né? Então, assim, o Senhor precisou e tá fazendo uma obra agora na minha mente, no meu psicológico, porque o medo, ele realmente, ele te paralisa de tal forma, e eu sei que o diabo, ele usa isso para poder me paralisar de uma tal forma, que fala assim, meu Deus, eu realmente não vou conseguir fazer nada. E eu falava assim, acho que Deus não vai contar mais comigo para poder ministrar. Eu já tenho agenda já para esse mês agora, para me poder ir pregar. Eu falava assim, eu tenho que lidar, administrar tudo isso. E o Espírito Santo falava para mim que eu só ia voltar para a igreja, né, para os cultos, em breve, né? Não vou aqui divulgar, mas em breve eu já tô aí retornando, né? Ele também me pediu algumas coisas para eu poder fazer, e eu só tô aqui para poder obedecê-lo. E assim, não foi fácil. E toda vez que eu ia sair, eu falava, Espírito Santo, pega nas minhas mãos, anda comigo, não me deixa andar sozinha. Então, a cada vez que eu ia andar um quarteirão, ia andar, colocar a cara na rua, era uma barreira que eu estava ali vencendo, era uma barreira que eu vencia. E pasmem, nesse inteirinho, antes de eu passar por tudo isso, o Senhor, ele me deu um sonho. E a Bíblia fala que o Senhor não faz nada assim antes que revelar os seus santos e os seus profetas. E eu sonhei com o próprio Satanás, onde ele dizia que eram filhos de demônios. E eu tinha uma luz muito grande me iluminando. As pessoas que estavam comigo não eram feridas, só que quando as pessoas olhavam para os lados, elas se desviavam o olhar. E no sonho era desse jeito, filhotes de demônio. Eu pegava eles pelo pescoço, eu chutava eles. E eu entrava, era um casarão, e eu entrava em um banheiro. E era muito estreitinha a porta, e quando eu entrava, aquela luz se apagava, eu ficava invisível. E esses filhotes de demônio, eles chamavam Satanás e falavam assim, tá vendo? Ela não para, ela não desiste. Então agora vai você pra ver se ela desiste. E aí ele chegava, ele metia o pé na porta, só que eu já tinha passado por esse estreito dessa porta e eu ficava do lado de fora de um corredor. E aí ele falou assim, ela não vai desistir, mas vai ter um que eu vou chamar e agora ela vai desistir. Eu vou chamar agora o espírito da morte, eu vou chamar a morte para poder matar ela, agora nós acabamos com ela de vez. E ela para. E eu lembro que nesse sonho eu saía desse casarão e entrava como se fosse numa vilinha de faroeste. Eu via meu pai, eu falava assim, pai, foge. Foge daí porque o espírito da morte, ele tá chegando. Ele falava assim pra mim, entra aí dentro. E eu falava, cadê a mãe? Ele falou, entra aí dentro que sua mãe tá aí dentro. Eu abraçava minha mãe, eu me jogava no chão. E ele falava assim, meu pai, se finge de morta. Se finge de morta. Falei, pai, sai daí porque ele vai te matar. Eu falei, tá chegando, ele tá chegando. Eu falei, fique em paz e se finge de morta. Nisso ele chegava e tinha um tridente na mão dele. Ele chegava, ele olhava assim, ele dava uma gargalhada bem maligna, satânica mesmo, opressora, macabra. A risada que ele dava, ele falava assim, ó, consegui o feito que tinha que fazer, consegui, ela tá morta. E ele saía assim, andando gargalhada.
passada a cirurgia, né, passei por esse processo, porque o diabo, ele queria me matar. Mas o Senhor, ele chegou primeiro, porque se eu tivesse que fazer a cirurgia no tempo desse hospital, talvez essa bactéria já tinha gerado, proliferado já dentro de mim. E esse hospital, no dia 26 de agosto, me mandou uma mensagem falando que a minha cirurgia do dia 27 tinha sido remarcada para o dia 30, porque um equipamento do centro cirúrgico quebrou. Olha o livramento que o Senhor me deu. O Senhor chegou primeiro em tudo. E nesse período eu recebi muitas visitas. Já no dia seguinte no dia mesmo eu já comecei a receber muitas visitas. Recebi muitas visitas, assim, eu amo isso, eu amo estar perto. As pessoas vieram, né, me visitar, os irmãos, a igreja, amigos vieram me visitar. E isso só foi me levantando a cada vez mais, sabe? Então foi muito especial, né? Óbvio, não foi nada especial que eu passei, mas ver o cuidado da igreja. E a igreja, ela não sabe o poder que ela tem. E eu tenho muita propriedade para dizer que a igreja tem poder e a igreja não usa esse poder. Uma igreja unida, o diabo não tem como vencer uma igreja unida. Então fica perdendo tempo com tantas picuinhas e deixa de ser unida. Na unidade o Senhor ordenou a bênção, por isso que eu estou aqui falando com vocês, gravando, enfim, tantas coisas aqui para vocês, para poder abençoar a vida de vocês. Espero que o meu testemunho tenha aí abençoado a vida de vocês. Fiquei aqui gripada, tô aqui, minha voz já tá sumindo, não sei, né? Vocês devem ter percebido, a minha voz aqui tá sumindo. Mas eu tive um sonho, eu pedia muito para que o Senhor falasse comigo. Em uma das visitas veio um pastor e ele falou assim para mim: Laís, quando o professor ele aplica a prova, ele não fala nada. Ele não fala nada depois que ele vai aprovar. Depois que ele dá a prova, o Senhor, ele tá te vendo. E aí eu pedia muito pro Senhor falar comigo e o Senhor me deu um sonho, mostrar que eu tava na igreja. Só que quando eu olhava novamente, era como se fosse um amigo meu muito alto, um bombeiro. Só que quando ele ia chegando de perto, era um ser assim, resplandecente, muito alto. E ele tava com uma túnica resplandecente e na patente aqui, nas ombreiras, tinha um símbolo, tinha um negócio de uma patente. E esse símbolo representava da onde ele veio. E tinha uma missionária, ela me abraçava, ela falou assim: nossa pequena voltou, tá vendo? Tudo já passou. E aí ele falava assim pra mim, e era o próprio Senhor falando comigo: tá tudo bem, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E ele sorria pra mim, eu via algo assim, algo tão bom, tão lindo, e eu chorava e eu sorria, né, porque tudo já tinha passado. E aí ele ia do outro lado, enfim, até que o Senhor me permite falar, e ele me mostrava algo ali, e ele falava assim: vem filha, pode vir, pode vir. Pode vir, porque você foi aprovada. E aí a missionária, ela falava assim pra mim: pode ir, tá vendo? Você passou tudo isso por causa do seu chamado, por causa do propósito que Deus tem na sua vida. E aí eu acordava. E a partir aquele dia em diante, me deu tanta paz, me deu tanta certeza. E é onde o Senhor falou que eu só voltaria pra igreja em tal data. E ali, aquele tempo, eu sosseguei meu coração, porque eu entendi que esse secreto aqui, não é que nós não temos que cultuar, porque até Jesus congregava e nós precisamos congregar. Não é que eu não senti falta da igreja, eu tô sentindo falta, assim, de estar com os irmãos, congregando ali, ouvindo, porque pela televisão não é a mesma coisa do que pessoalmente. E eu, com meu coração, tava angustiado no começo, né? Tem que voltar. E a gente fica, às vezes, muitas vezes preso, né, no serviço. Tem que fazer. Mas nós não precisamos fazer. Nós precisamos primeiro estar com o Pai. E eu tô aproveitando ao máximo esse tempo que eu estou na presença do Espírito Santo. Eu tô aproveitando ao máximo o tempo que eu estou com o Senhor. Porque quando voltar, eu sei que a minha caminhada é longa, assim como Deus falou, o anjo falou para Elias, come, bebe, porque a sua caminhada é longa. Então eu só estou aqui recarregando as minhas baterias, o Senhor está me fortalecendo, eu estou me preparando espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, para poder voltar para as tarefas que o dono do reino tem para minha vida. Espero que não tenha me prolongar aqui muito, sei que talvez ficou aqui muito longo, mas eu precisava falar tudo isso, compartilhar aqui com vocês, que eu estava aqui devendo para vocês. A pedra, né, depois para quem vai perguntar, o cálculo na vesícula 1,5 centímetro, quando eu fiz ultrassom,
O rapaz falou assim que aquela pedra aumentou milímetros, né? Só que foram várias pedras, várias e várias mesmo, né? Depois eu até posso gravar aqui um Reels, aqui alguma coisa, e colocar aqui no shot pra vocês verem um videozinho. Aí das pedras eu coloquei a foto, mas eu posso gravar aqui um videozinho e colocar aqui no shot pra vocês verem. E só foi a mão do Senhor me guardou, as misericórdias do Senhor. E se não fosse uma igreja que estivesse aqui de pé, orando pela minha vida, pela minha casa, pelos meus pais, nós não estaríamos aqui. Deus abriu o mar, foi no tempo de Deus, Deus abriu tudo e tudo foi realizado conforme a vontade do Senhor. O Senhor me curou, eu tive que passar para Ele poder me curar, e assim o Senhor fez por causa do propósito dele que é maior. Então muitas vezes as pessoas falam, nós não passamos por crises, por guerra. Será que evangelho é esse que você está vivendo, que só pregam prosperidade? Os discípulos tiveram que largar tudo para servir a Jesus. E eu sempre falei, se eu tiver que largar tudo para poder servir ao Pai, eu estou aqui. Eu sei que é Ele que provê, Ele que levanta quem Ele quer para poder me abençoar. Eu não tenho que questionar a quem Ele levanta para poder estar me abençoando. E o que eu quero declarar na sua vida é isso. Eleva os teus olhos, além da dor que você está passando. E uma das conversas que eu estava tendo com a minha líder, eu falei pra ela, e na hora o Espírito Santo falou pra mim, você quer ficar com a sua dor, mas eu quero que você fique comigo. Você aí que está me ouvindo, você quer ficar com o seu problema, você quer ficar com a sua dor, mas o Senhor está dizendo, fique comigo. Eu quero você comigo, eu não quero você com problema, eu não quero você com a dor, eu não quero você com luto, por mais que doe. Eu sei que dói, mas eu não quero você com a sua dor, eu quero você comigo. Tem uma passagem na Bíblia que vai dizer que o funeral foi cancelado, o funeral que o diabo planejou na minha vida. Ele planejou a minha morte, mas o funeral, Jesus chegou, Jesus cancelou o funeral. Ele olha para aquela mulher, toca a mão, já tá com a mão no esquife, mas ele vai dizer, mulher, ei mulher, não chores. Aquela mulher precisou se atentar e olhar para Jesus, porque enquanto ela olha para Jesus, Jesus está curando, Jesus está ressuscitando um menino, porque era toda a provisão que ela tinha, porque o marido dela já tinha ido, então a única provisão que ela tinha, o único recurso que ela tinha agora, também ela tinha perdido. E Jesus, sabendo de tudo, Jesus, ele chega e Jesus vai dizer para aquela mulher, ei mulher, não chores, não chores. Porque ela não estava entendendo que Jesus já estava com a mão no esquife para poder ressuscitar o menino, mas quando ela olha para Jesus, ela tira os olhos da dor. Quando ela tira os olhos da dor, quando ela tira os olhos daquilo que estava fazendo o coração dela sofrer, ela pôde contemplar um milagre. Então ela para de chorar e ela contempla o milagre de ver o filho dela ressuscitado. Quando nós tiramos os nossos olhos da dor, nós podemos contemplar o milagre. Eu estou aqui para testemunhar mais uma vez que eu sou um milagre vivo, ambulante nas mãos do Senhor. Então, eu tô aqui para viver aquilo que o Pai quer que eu viva na presença dele. Espero que tenha aí abençoado. Minha avó já tá aqui sumindo. Peço perdão aí para vocês. E é isso, pessoal. Espero ter abençoado. Compartilhe esse testemunho para poder edificar outras vidas, e saiba que o Senhor, ele cuida de você. O Senhor não te abandonou. Eu também tava com esse sentimento de abandono, mas em um momento meus pais me abandonaram, a igreja me abandonou, eles não me abandonaram, e muito menos a presença de Deus não me abandonou. Foi pelo vale da sombra da morte que o Senhor passou comigo. Nos palácios ele também está comigo, mas foi nesses momentos de mais aflição, de vale, de deserto, do vale da sombra da morte, é que eu vi a mão do Senhor me guardando, me protegendo, a minha entrada, a minha saída daquele hospital, porque nem viva mais era para eu estar, e ele continua zelando pela minha vida. Eu sei que eu vou voltar aqui quando o Senhor me permitir, para contar que ele sim me curou também da trombose, e eu já me ponho num estado de profetizar que eu já estou curada em nome de Jesus. Que é isso? Sorte não, isso é fé naquele que vai completar a obra, como diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que o Senhor completará a obra até o dia de Cristo Jesus. E para fazer a obra dele, eu estou aqui disposta e disponível, e eu sei que ele já completou
essa obra grandiosa na minha vida. E é isso, pessoal. Compartilhe esse testemunho para que outras vidas possam ser aí abençoadas, e saiba que até no vale o Senhor, ele passa com você. No vale o Senhor não te abandona. Você não está sozinho, você não foi esquecido. Há pessoas orando pela sua vida, por isso que você está de pé. Agradeça pelo ar que você respira, agradeça porque você pode andar, agradeça porque você pode ver e enxergar, agradeça pelo básico, que talvez você não agradeça, porque o básico já é grandioso. É grandioso ter um emprego, não. O básico é você poder ter saúde, poder estar vendo, andando e não ter que depender de ninguém, para você mesmo fazer as suas próprias coisas. Então agradeça a Deus por você estar vivo, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Assim o Senhor me permitir, nós teremos muitas coisas aí pra frente e eu vou estar aqui compartilhando e postando aqui pra vocês. Então, se você ainda não me segue também lá no Instagram, me siga lá pra poder estar acompanhando. Amém, pessoal? E é isso. Um beijão e fiquem aí na paz do Senhor. E obrigada pela paciência. Me perdoe aqui pela minha voz que está sumindo. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor. Não se esqueça, o Senhor, ele não te esqueceu. O Senhor, ele é contigo. Em nome de Jesus.